Olá, olá! Então, senhoras e senhores, a gente estava fazendo o exercício que eu passei para vocês. Então, eu fiz a primeira correção, né? Falando sobre a competência 1, sobre a competência 2, sobre a competência 3, a 4 e a 5, com vocês nesse exercício, né? Muito bem, mas ficou faltando uma parte do exercício, que é o tópico 3, né? Que é o tópico 3, que é o seguinte: em cada vírgula dos desenvolvimentos há um número. Explique o motivo da existência dela na referida parte do texto, tá? Então isso aqui é para conferir se vocês têm noção da vírgula que vocês estão usando ali no texto, tá? É importante eu ressaltar, tá, que a maioria das vírgulas que foram empregadas aqui nesse texto, tá, são os casos que normalmente vocês usam mesmo. Vocês não usam diferente, tá? Algumas podem até ser caso, digamos, de caso optativo, tá? Algumas podem estar erradas, pode sim, tá? Nesse texto aqui, mas de uma forma ou de outra, tá? Nós vamos fazer a análise dessas vírgulas. Então, faz um favor para mim. Pega o seu exercício e detalhe, se você não fez a parte ainda de vírgulas, espera um pouquinho, faça primeiro e só depois veja essa videoaula, tá bom? Ok? Porque o legal é vocês fazerem sozinhos, né? E depois só conferir comigo, tá bom? Então, beleza. Vamos pegar no desenvolvimento 1, né? Porque o comando da questão é só nos desenvolvimentos, Então, vamos lá. Em primeira análise, vírgula, aí tem umzinho aí em cima, você viu, né? Ok. Por que existe essa vírgula aí? Porque eu estou separando o conectivo do restante da frase, ok? Então, vamos lembrar, você automaticamente, ao finalizar um período, você precisa começar o outro período com um conectivo, conforme a gente já conversou na outra videoaula, ok? Ao colocar esse conectivo, tá? Em seguida, você vai colocar a vírgula, ok? Então, a gente separa esse conectivo do resto da frase por vírgula. Então, observa que o número 1zinho marcado aí é justamente esse caso. Tá? Ok? Beleza. Então, vamos lá. Percebe-se que a valorização da história popular é fundamental para o respeito às divergências sociais e regionais. Ponto. Ok. Pessoa esperta não criou período longo para não ficar confuso, né? Nesse sentido, observa, tudo bem que na hora que eu fui marcar o 2, a vírgula deu uma subidinha, dá uma conferida aí pra você ver, mas ela tá ali, tá? Beleza. Ai, meu Deus do céu, meu computador desligou. Sendo assim, eu preciso interromper esse vídeo para conectar de novo o computador e continuar. Peraí. Pronto, voltamos, agora devidamente energizada, né? Ok, então vamos lá. Que é o seguinte, nesse sentido, vírgula, já sabe que é para separar o conectivo do restante da frase. O modernismo, vírgula, a vírgula também tá pequenininha, ao lado do 3 aí, tá? O modernismo, escola literária voltada à revisão crítica do passado histórico, vírgula, aí tem um 4zinho aí também. Observa que o 3, né, a vírgula 3 e a vírgula 4, tá? Elas estão isolando um aposto explicativo. Tudo bem? Então, quando fala escola literária voltada à revisão crítica do passado histórico, né, está falando sobre o que é o modernismo, está falando sobre o modernismo. Então, isso aí, essas duas vírgulas, elas estão para isolar o aposto. Bom, o que acontece? Toda vez que você explica o termo anterior, você está criando um aposto explicativo. Isso quer dizer que, ao criar esse aposto explicativo, certo? Você tem que colocá-lo isolado por vírgula. E foi isso que o autor do texto fez aí, tá? Então é por isso que temos a vírgula 3 e 4 que são pareadas. Tem a mesma função, tá? Teve importante papel no relato da cultura cotidiana brasileira, vírgula, tem um 5 aí, ao divulgar obras que continham particularidades
linguísticas de diferentes populações. A vírgula 5, tá? É a vírgula 5. Ela é opcional, tudo bem? Ela não é um caso de vírgula obrigatória. Isso quer dizer que ele colocou aqui, ok, não tem problema, mas se ele não quisesse, ele poderia deixar sem também. Ele poderia deixar sem também, que estaria certo do mesmo jeito. Então, uma vírgula opcional. Eu normalmente gosto de frisar as obrigatórias, né? Porque tudo que é opcional, gente, vai te dar um trabalho enorme para poder gravar e tanto faz como tanto fez você colocar ou não colocar. Então, nesse caso, eu prefiro sempre ficar com as obrigatórias, mas essa é opcional, tá? Então, vamos seguir. Nesse aspecto, vírgula e tem um 6. De novo, observa conectivo. Eu tô batendo muito nessa tecla para que vocês não errem. Toda vez que colocar um conectivo em seguida, tem vírgula. Então, a vírgula 6 é para separar conectivo do resto da frase. Os textos literários propiciaram o reconhecimento de elementos culturais oriundos da miscigenação e reforçaram a tolerância e a admiração às diferenças presentes entre estados. Aqui não tem vírgula, mas eu queria mostrar uma coisa para vocês. Nesse trecho que eu falei, ele usa o i, tá vendo? Ok? E ele não põe vírgula no i. Por quê? Porque é uma informação aditiva. Então, toda vez que você usar o i, ou você usa o i ou você põe vírgula. Não dá para colocar as duas coisas. A menos, é claro, que esse i não tenha função de adição. Se esse i tiver a função de conclusão ou de adversidade, aí tudo bem, tem a vírgula mesmo. Por quê? Porque as conjunções de conclusão e adversidade pegam vírgula, certo? Ok? Então, observa que ele não pôs. Se o seu i é aditivo, não põe a vírgula, tá bom? Então, dessa forma, vírgula, é evidenciado o caráter agregador da divulgação das mídias, raízes e identidades dessa nação altamente diversificada. De novo, a vírgula 7, separar conectivo. Tá, acabamos de ler o primeiro parágrafo. E vocês perceberam uma coisa interessante, né? Não há motivos para você ter dificuldade em pôr vírgula. Por quê? Porque normalmente os casos que vocês utilizam a vírgula são sempre os mesmos. São sempre os mesmos casos, tá? Ok? Aqui, separar conectivo e aposto explicativo, que normalmente é o que vocês fazem mesmo. É o que vocês fazem. Então não precisa ter medo, tá? Vamos lá. Desenvolvimento 2. Associado a isso, já sabe, né? Essa vírgula 8 tá aí por causa do conectivo. Analisa-se que a juventude, cada vez mais imersa na realidade digital e globalizada, aí tem uma vírgula e o 10 ficou grande, mas é um 10 da vírgula. Vírgula 9 e vírgula 10, tá? Na verdade, isso tem a ideia dá a ideia de uma função de advérbio, tá? Então é uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Toda vez que vocês usam cada vez mais, qualquer coisa, né? Ele vai ser isolado por vírgula. Ele vai ser isolado por vírgula, porque é um advérbio deslocado, ok? Então lembra sempre, se você decidir colocar o advérbio no final da frase, ok, tudo bem, tá? Liliane, quando que eu tenho para o Enem que deslocar, por exemplo, que isolar o advérbio que é deslocado? Quando esse advérbio apresentar 3 ou mais palavras, ok? Aí você precisa isolar por vírgula, e é o que ela faz na vírgula 9, na vírgula 10. Tem hora que eu falo ela, tem vezes que eu falo ele, né? Tanto faz, vamos lá. Ela é a pessoa, ele é o candidato. Saí bem dessa. Vamos lá, tente a demonstrar uma frase de ligação com a cultura local. Nesse cenário, de novo, separar, né, conectivo do restante da frase. Aí vem com canções, vestimentas e tradições. Essa vírgula aí, 12, tá? É uma enumeração. Ele vai vir com uma sequência. É bem verdade que ele não cria uma sequência muito longa, o que ele tá certo, porque senão vai gerar uma confusão danada. Mas aí, o que ele faz?
ele coloca canções que ele separa de vestimentas e o último elemento aí ele coloca um i, tá? Depois eu tenho uma outra observação para falar com você sobre o texto dele. Bom, aí ele vem. Nações e continentes estão, olha aí, ó, muitas vezes, é aquilo que eu acabei de falar, o advérbio deslocado, tá? Mais presentes no dia a dia na referência de crianças e adolescentes do que as práticas populares e folclóricas regionais. Nessa conjuntura, conectivo, a exemplo da grande população juvenil do pop coreano, vírgula, estilo musical proveniente da Ásia, vírgula, então aqui você já sabe que as vírgulas 16 e 17, elas estão isolando um aposto explicativo. É quando ela explica o que é o pop coreano. Tudo bem? Ok? Então, explicou, vai estar entre vírgulas, gente, tá? E aí ela segue. A globalização cultural, vírgula, fenômeno de troca positiva entre diferentes realidades. De novo, você viu que as vírgulas 18 e 19, tá? Elas servem novamente para isolar, um aposto explicativo. Então, quando ela fala, né, por exemplo, a globalização cultural, ela sente a necessidade de explicar, e já conversamos sobre isso, tá certo, não tá errado, tem que explicar mesmo, mas aí é um aposto explicativo, então ela isola a explicação por vírgula, tá? Podem tornar-se um obstáculo para a preservação da identidade local, caso as políticas de manutenção não sejam efetivas, ok? A vírgula 20ª, tá? É para separar uma subordinada condicional, tá? Nós já vimos, né, quando nós estudamos vírgula, que as subordinadas adverbiais, normalmente elas são separadas por vírgula, certo? Ok? E aí nós temos vários tipos. Nesse caso é uma condicional, que ela usa o caso, mas poderia ter usado o se também, certo? Ok. O que eu queria falar para vocês, um ponto no texto dela. Vocês repararam que, à medida que eu fui lendo, né, ela ou ele usava muito o i, tem i pra tu quanto é lado. Dá uma olhadinha aí no texto pra você ver, tem muito i, né? Nesse caso, seria muito interessante que alguns desses is fossem substituídos por outros conectivos que dão ideia de adição. Por exemplo, né, como também, né, daria certo colocar. Ou, por exemplo, o não só como também, por exemplo, funcionaria, mas também, por exemplo, tá? Qualquer um desses daria certo. Então, para não ficar muito i, dar uma mesclada ali já ajudaria muito e bastante, tá bom? Então, beleza, gente. Esse exercício, ele é muito, como eu disse, ele é muito importante mesmo. É por isso que eu avisei no início de cada aula que se você não tivesse feito os exercícios, que fizesse primeiro antes de assistir às aulas, tá? Porque o que eu tô dando aqui é o gabarito do exercício, mas é muito legal você conseguir sozinho visualizar totalmente ou parcialmente tudo isso que eu conversei com vocês, porque isso vai fazer com que vai fazer você não errar no seu próprio texto. É isso. E vocês viram que a questão, por exemplo, da vírgula, quando vocês usam no texto, elas são muito simples. Elas não são casos complexos nem nada disso, não. Basicamente, tá? Vocês trabalham com 3, 4 casos só ao longo do texto, que são esses aqui que eu apontei para vocês, certo? Ok? Então tá bom. Olha, gente, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho menor, mas eu já exagerei na aula de português, que eu sou esse tipo de pessoa que exagera nenhum, mas resolvido e corrigido a atividade de sexta-feira, tá bom? No mais, que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus, muita paz para vocês. A gente se vê na próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau!